Bom dia, pessoal. Eh, eu vi no convite que o pessoal de comunicação colocou um texto bem bonito lá, né, para falar, para fazer a apresentação, convidar todo mundo, né, para esse Telespeaks. E eu senti uma naquele e-mail, eu disse: "Eita lá, as meninas elevaram o nível daquilo que eu estava pensando ali para compartilhar um pouco aqui no dia de hoje". E confesso que de certa forma foi bom, porque, eu pude rever aquilo que eu estava pensando, que eu tinha, assim, estruturado aqui para falar com vocês, e espero que vocês, entendam. Se alguém aqui por acaso ouvir alguma novidade no que eu vou falar, eu vou ficar feliz, tá? Acho que a maioria daqui nunca me viu, ou se me viu, viu só em alguma reunião, né, eu vou começar me apresentando aqui rapidinho, tá. Eu me chamo André no caso eu botei André Santos, mas na Uitel sou conhecido como André Souza, tá. Eu sou desenvolvedor web desde 2011, e os principais projetos que eu trabalhei, tá, em todo esse período, eu coloquei alguns exemplos aqui, eu desenvolvi o portal de notícias, 2 portais de notícias voltado para Fórmula 1, trabalhei durante um tempo na faculdade em Nova Roma, atuei lá nos projetos de desenvolvimento web, desenvolvi outros sites como Confute, LifeGo Seguros e outros nesse ramo de seguros, tá. Desenvolvi recentemente, no começo da pandemia, um sistema para notificação dos testes de Covid aqui para a Secretaria de Estado de Pernambuco, tá. Então, durante um tempo eu trabalhei bastante e trabalho ainda bastante com desenvolvimento web, desde 2014, né, e aí foi quando eu conheci a área de dados, lá atrás, e desde então também atuei em alguns projetos públicos, como Secretaria de Saúde, Educação, alguns, TJs da vida, TOMT, RJ. Atuei em alguns treinamentos também na STF, Polícia Federal, no CREA, SESC, e eu repeti o SESC aqui, acabou sendo porque é público-privado, né. Em outros projetos também privados, CSN, CESA, então esses projetos aí eu atuei, em algum momento como analista de dados, quem estava implementando ou dando treinamentos na área de dados, tá. Tenho 2 certificações de Qlik, que é uma ferramenta de análise de dados, tá, as certificações de analista de dados e arquiteto de dados, voltados na ferramenta. E hoje na Uitel eu atuo na equipe de inovação, tá, trabalho com análise de dados, criações daqueles painéis que todo mundo chama de dash, né, lá no SmartCX, e de vez em quando eu dou uns pitacos lá no SmartCX, e o pessoal que desenvolve de vai fazer a referência aqui de quando eu olho lá o SmartCX: "Ó, isso aqui dá para fazer assim, poderia", enfim. Dou meus pitacos lá, tá. Então, eh, baseado nisso, para quem não, eu acho que é difícil não ter reparado, né, o meu sotaque, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, moro aqui em Pernambuco, meu sotaque recifense, tá. Moro aqui em Pernambuco, na cidade paulista, mais especificamente. Vai, você sabe do penteado. Para que Oi? reunião agora cedo para validar o documento? Tráfego lá dentro. Vazamento, André. Pode seguir. Acho que tem, tá, pensei que era alguém. Tá, então, se eu falar alguma palavra aqui regional que ninguém entender, por favor, pode me interromper e perguntar, tá, que às vezes sai uma palavrinha que ninguém entende. E beleza, André, e o Kiko, né, o que é que eu tenho a ver com vocês podem estar se perguntando, né, o que é que eu tenho a ver com com tua experiência, tudo que tu fez. E aí, aqui na Uitel eu achei muito interessante esse momento da Intel Speaks para que lá no início, né, foi falado, né, era um momento de que a gente pudesse falar de algo que a gente gosta, que a gente conhece, né, a gente já teve aqui sobre rede social, LinkedIn, que eu achei muito legal lá, a pessoa que apresentou, não lembro mais o nome, mostrou dados e deu várias, informações para nós apoiado em dados, né. E aí eu pedi a permissão das meninas lá para falar também um pouco, né. E aí eu
me atrevi a escrever um tema aqui, eh, que eu queria passar para vocês, é tomar decisões inteligentes, apoiadas no conhecimento obtido através de informações geradas pelos dados. E aí, muito provavelmente, alguém deve estar se perguntando, né, essas palavrinhas em vermelho aí, o que é que elas têm a ver, né? E é sobre essas palavrinhas chaves aí que eu queria, se no final dessa nossa conversa, vocês conseguirem, para quem, óbvio, nunca ouviu falar ou tem alguma dúvida, eh, quem conseguir, entender o significado de cada uma palavrinha dessa no contexto que a gente trabalha, né, de trabalho, eu vou ficar feliz. E aí, eu queria começar com uma pequena historinha, né. Eu acho que a maioria ou quase ninguém daqui vai lembrar dessa época, em que no currículo, tinha que ter lá que você sabia mexer o Windows, operar o Windows, sabia escrever um documento, usar o Office, e sabia enviar e-mail, configurar mala direta, aquelas coisas, né. Eu acho que só eu fiz o curso disso, há uns alguns anos atrás. E quem não soubesse isso, quem não conseguisse comprovar que sabia manusear, trocar coisas simples, trocar o cursor do mouse, colocar uma imagem de fundo, configurar um descanso de tela, né. Então, os mais novos aí, saibam que a gente já fez curso disso, tá, para arrumar emprego. Então, e aí fazendo um paralelo com isso, eu diria que quem não está familiarizado com estes termos que estão na tela aí, tá, eu, André, eu me arrisco a dizer que tá no mesmo nível daquela época em que eu tinha que provar que sabia operar o Windows, tá. Quem não eu não digo que todos nós devemos saber implementar, né, pegar lá, escrever os códigos para implementar tudo isso, mas quem não se familiarizar com estes dados, com essas palavrinhas no nosso dia a dia, eu diria que tá no mesmo patamar do pessoal que não sabia operar um computador naquela época, tá. E para facilitar, e um gancho, né, eu destaquei ali dado e informação. É muito comum hoje em dia a gente tratar os 2 como a mesma coisa, tá. E aí, mais na frente, a gente vai descobrir e vai desmistificar, e eu vou explicar para vocês que isso não no dia a dia não é a mesma coisa, tá, dado e informação. E para facilitar, pessoal, eu coloquei aqui, né, de uma forma, didática aqui, uma escalinha e colocando cada um daquelas palavrinhas lá num degrau, tá. E Tapete. para facilitar o nosso raciocínio e, assim, a gente entender que não adianta a gente querer falar de conhecimento sem antes ter passado por dados, informações ou querer pular degraus, tá. É importante que a gente entenda que uma palavrinha dessa vai me levar a outra, tá. E a minha historinha começa aqui, ó, imagina que eu estou indo para trabalhar hoje lá no escritório da Uitel, estou bem longe, né, estou aqui a mais de 3.000 e quantos sei lá, 3.000 quilômetros, mas digamos que eu tenha ido, né, e estou a caminho da Uitel e de repente eu sinto um pingo no meu ombro, caiu um pingo no meu ombro. Nesse momento, esse pingo significa ele para mim é um dado, tá. Nesse pingo, pode ser um pingo de chuva, pode ser um pombo que resolveu me acertar, pode ser alguém que cuspiu lá de cima de um andar, pode ser um ar-condicionado, isso já aconteceu muito comigo, de um ar-condicionado pingar e ele lá bateu no fio, bateu na parede e bateu em mim. Então esse pingo, para aquela pessoa, para mim que estou ali na calçada, representa um dado, tá. E tá, André, e daí? O que é que vem depois? Depois do dado? Do dado, aí naquele momento em que eu sinto o pingo, eu olho para cima e vejo uma nuvem enorme. Lá em São Paulo dizem que existe isso. Eu nunca fui em São Paulo, mas dizem que você sai de manhã, tá sol e de tarde você volta no temporal, né, ou vice-versa.
E aí eu escuto alguém dizendo, vai chover, bem alto, vai chover, fecha a janela. Então, nesse momento, eu recebi aquele pingo e eu vi alguém dizer que vai chover e eu vi a nuvem. Então, nesse momento, eu transformei aquele pingo, que eu tinha dúvidas, eu não sabia do que se tratava aquele pingo, agora eu tenho uma informação. Eu sei que vai chover, eu vi a nuvem, entende? Alguém me disse que vai chover, tá? Então, dado nesse momento aqui, eu quero fazer uma paradinha e dizer, ó, se até hoje a gente dizia que dado informação era a mesma coisa, a partir de hoje vamos mudar. Dado é um número, uma palavra, uma coisa solta que não tem contexto. Informação é algo que me dá uma característica daquele dado, ela me dá um contexto daquele dado, tá? E aí, o próximo passo, eu recebi o dado, já identifiquei que é uma chuva, e aí eu vou para o próximo passo, o conhecimento. E aí você para se perguntar, eita, eu trouxe guarda-chuva? Eu estou com dinheiro para comprar um guarda-chuva, caso eu não tenha um guarda-chuva? E aí você passa a gerar conhecimento olhando para o dado e tendo a informação. Você começa a gerar o conhecimento, tá? Para depois a gente tomar uma decisão. E aí você se lembra do que sua mãe disse. Olha, meu filho, leve o guarda-chuva. Quem nunca, né? Quem nunca saiu de casa e achou que a mãe não tinha razão. Aí você toma uma decisão. Vou comprar um guarda-chuva e uma capa. O guarda-chuva vai ficar no porta-luvas do carro, a capa vai ficar no guarda-roupas, para uma eventualidade. Então, aqui a gente está falando de inteligência, de tomar uma decisão. Beleza até aqui, pessoal? Estou falando muito rápido, estou muito baixo, muito alto. Vocês que vão me guiar, tá? Eu não estou vendo o rosto de vocês, estou vendo só o PowerPoint. Então, Certo, André. a gente já veja que em 4 slides a gente subiu. Eu vou voltar aqui, tá? A gente subiu 4 degraus daquela escadinha. Ó. A gente falou sobre dados, falou sobre informações, conhecimento e inteligência, tá? Dado. Se eu chegar para vocês e dizer assim, 1945. Aí você vai perguntar, tá, mas e aí, 1945 é o quê? É um peso, é a altura, é uma data, enfim. Então, dado, ele é simplesmente um dado, ele não tem contexto. Informação, eu digo para vocês, ó, informação é isso, é um ano. Então, você já identificou que aquele 1945 é um ano, tá? E aí, vem os outros degraus e assim, a gente chega lá na inteligência, né? E aí, de novo, né? Tá, mas e o Kiko, né? E daí? O que é que isso vai mudar na minha vida, né? No dia a dia, na prática? E eu vou pedir a permissão para a gente contar uma outra historinha. Agora eu vou trazer alguns textinhos aqui para ficar mais teórico na coisa, né? Para não ficar nas minhas histórias, né? Gente, a definição de dado é mais ou menos essa, tá? O dado é um registro, um fato bruto coletado que não possui significado, contexto ou nexo com a realidade. Aquele exemplo que eu dei, né? Se eu der uma data para vocês ou dizer somente um nome, José, é só um dado. Lembra do pingo? Era só um pingo, podia ser qualquer coisa, tá? E apesar, como eu tinha comentado, né, apesar da palavra dado ser muito utilizada para se referir à informação, a gente já viu que esses dois conceitos, eles têm significados, essas duas palavrinhas têm significado diferente. Então, se André falava que dado era informação até hoje, se André não tinha essa certeza, a partir de hoje a gente já pode mudar o nosso vocabulário, né? E uma coisa importante, pessoal, os dados eles existem e são gerados independentemente da nossa vontade, entendimento ou capacidade de percepção, tá? Imagine que agora, tenho certeza que nenhum de nós está se esforçando para gerar um dado, tá assim, ó, mentalizando, eita, eu vou gerar um dado agora, eu vou gerar um dado. Ninguém está fazendo isso aqui. Os dados eles acontecem o tempo inteiro, em todos os formatos possíveis, de todos os locais possíveis, e isso não depende da gente querer ou até entender, tá? Existem coisas que acontecem e a gente não entende, nem percebe. E a minha historinha é o seguinte, imagina que, sei lá, vou pegar o nome aqui, Hélio. Hélio é um dono de uma barraquinha de feira, de fruta, lá, né, na feira. E eu sou o gerente da barraquinha.
Aí ele chega para mim e faz: André, me dá os dados das vendas da semana, que eu quero criar um roteiro aqui de entregas. Aí eu chego para ele e entrego essa tabela aí para ele. Aí ele vai e reclama comigo: André, tá fora, tá demitido, tu me deu um negócio errado, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu pergunto: eu posso ser demitido se eu entregar uma tabela desse jeito para ele? Gente, ele, na minha fala, ele me pediu os dados. Então, se ele me pediu os dados e eu entrego isso, eu fiz o que foi me pedido, tá? Se ele me pede os dados, lembra que agora a gente já sabe a diferença entre dado e informação. Se ele me pedir os dados e eu entregar isso, eu fiz o meu trabalho. Mas óbvio que não era isso que ele queria, né? Ele quis falar informação, me dá a lista de vendas, me dá aquela informação referente às vendas. A gente vem agora para o conceito de informação. Quando os dados são estruturados, organizados, processados, contextualizados ou interpretados, aí sim eu consigo gerar uma informação. Quando o conjunto de dados é tratado dentro de um contexto real, ou seja, ele chegou para mim e disse: André, eu quero organizar as entregas de tudo que foi vendido. Aí sim, houve um contexto, né? Então, eu vou entregar uma informação, né? Ele tem um propósito, uma relevância, um significado, tá? E ele pode me gerar uma tomada de decisão mais na frente. E aí, sim, eu entrego uma tabela como essa para ele. Tá lá ali, ó, a data do pedido e era tudo que estava aqui antes, tá? Tá tudo aqui, ó. Eu só organizei, com exceção aqui do alta, baixa, e mais para frente a gente vai entender. E aí eu entrego para o dono da minha barraquinha lá essa listinha aí, ó. Tem lá data de pedido, produto e quantidade, tá? Aí ele diz: beleza, André. Agora eu vou olhar essa tabela aqui e vou fazer o meu trabalho. Aí o que é que Alho faz? Ele agrega conhecimento que ele já tem de experiências anteriores com o conhecimento, com as informações que ele tem agora. E aí ele gera conhecimento. O conhecimento é gerado através da habilidade em analisar as informações encontradas. Ele, ele acontece, o conhecimento, né? Quando as informações são integradas e processadas, permitindo ser encontradas determinadas conclusões. Nesse momento aí, o Hélio pode olhar e dizer: já sei qual é a fruta que eu mais vendi, já sei qual é a fruta que eu menos vendi, entende? Então, a partir da informação, eu gero conhecimento e consigo tirar conclusões daquilo ali. Mas perceba que eu não falei em decisões, tá? Eu falei em conclusões. Eu concluí que as laranjas ali, ó, provavelmente é o que eu mais vendi. Eu teria que, com poucos cliques ali numa tabela, no Excel, né? Eu consigo concluir algumas coisas. E o conhecimento, que até agora eu não falei, eu dei exemplos, ficou lá atrás, vago, né? De como é que a gente obtém o conhecimento, é basicamente em duas formas: de forma tácita ou explícita. Bem rápido aqui, tá? Tácito é quando eu vou lá e toco no ferro quente e descubro que aquele ferro quente, ferro de passar, queima a minha mão. Então, eita, agora eu tenho um conhecimento que se o ferro estiver ligado na tomada e lá no modo algodão, se eu botar o dedo eu vou queimar. Essa é a maneira tácita da gente obter o conhecimento. E o explícito é quando a minha mãe vai lá e me diz: ó, André, leva o guarda-chuva, leva a capa, porque se chover, embora eu nunca tenha levado chuva, eu tenha passado por um temporal, eu aprendi, né? A minha mãe me passou, eu li em algum lugar, li no manual, de que eu preciso levar, nesse caso, levar um guarda-chuva para não me molhar, né? E na nossa vida do dia a dia acontece a mesma coisa. Tem lá alguém sempre que tem mais experiência, já passou por determinadas situações, e ela vai te dizer: ó, não vai por esse caminho não, vai por aquele, que é melhor para todos nós. E tem no dia a dia, né, algo que a gente nunca passou e que a gente vai lá, mete a cara, faz, às vezes dá certo, às vezes não, tá? Próximo degrau, inteligência. Aí o Hélio olha e diz: essa planilha aqui eu preciso organizar minhas entregas, eu vou colocar aqui em ordem de prioridade. Eu sei que a uva, a pera, isso é a experiência, ele usando a experiência, tá? A uva, a pera
e, sei lá, a uva e a pera, eles são resfriados. Eles são frutas que são resfriadas e são fáceis de estragar, então eu vou dar aqui a prioridade de entrega é alta. Ó, entrega logo para não estragar, tá? Classifico como alta. As médias, é uma fruta ali que não se estraga tão fácil, que dá para esperar mais um pouco, não precisa de resfriar, bota lá, média, o abacate, bota ali a laranja, o abacaxi. E a baixa? A baixa pode ser algum conhecimento extra, por exemplo, esse cliente aqui vai pagar em cheque, então bota aí embaixo que não tem muita prioridade para entregar ele não, porque eu sei lá quando é que esse cheque vai entrar. Então, veja que eu peguei o dado, aquela tabela, organizei, ordenei, baseado num conhecimento prévio ou até daquele retrato ali do momento, eu pude tomar decisões, eu defini a ordem de prioridade de entrega dos meus produtos aqui, no caso o Hélio, né, que era o dono da barraquinha. Beleza até aqui, gente? A gente falou de uma maneira bem lúdica lá no exemplo dia a dia, agora a gente já olhou ali aqui com definições e com exemplos do nosso dia a dia, né, a gente está muito habituado com tabelas e planilhas. Mas lá na firma, e aí? O que é que acontece na firma, olhando como a empresa como um todo, né? Será que, há um tempo atrás, quem tinha sei lá, eu vi isso na prática, né? Fulano, gera aí o relatório de vendas de janeiro, fevereiro, março, abril do ano todo. Aí o cara chega com calhamaço de papel assim, ó, tum. Tá aí o relatório. Tá, e aí? O que é que eu vou fazer com esse relatório? Fulaninho, vê aí quais foram os produtos mais vendidos e traça um roteiro aí de entrega para mim. Meu amigo, o camaradinho que fazia isso há uns 10 anos atrás tinha trabalho, viu? Porque muitos sistemas não entregavam essa informação. E de lá para cá, as empresas precisaram se adequar para sobreviver no mercado, tá? E a gente está falando de empresa, né? Não só como indivíduo. Eu, André, saber o que é dado, o que é informação, enfim. Agora, todo mundo pensando assim, tá? Agora a gente chega no tema do e-mail que foi enviado, né? E o tal do Business Intelligence, onde é que entra nesse treco todo aí, tá? O BI, eu vou chamar de BI, né? Já tenho intimidade com ele. É um termo, e aí é uma coisa que às vezes a gente fala errado, tá? A gente lembra daquela história o cotonete. Se eu falar cotonete, todo mundo sabe o que é. Mas na verdade aquilo é haste de plástico flexível com algodão nas pontas, uma coisa assim. Mas todo mundo chama de cotonete. É a mesma coisa aqui. O BI, ele não é aquele painel, aquele dashboard que a gente vê. O BI, ele é um processo, tá? Lembra que eu falei que os dados são gerados independente da nossa vontade? Pois é, o BI começa lá atrás. Quando eu percebo que os dados existem, eu preciso definir como é que vai ser a coleta desses dados, aonde eu vou armazenar esses dados, como eu vou armazenar esses dados. Lembra que se eu armazenar de qualquer jeito, não vai dar em lugar nenhum. Eu preciso armazenar de forma ordenada para que ele me gere informação. E aí eu analise esses dados e daí eu tomo a decisão voltada para o meu negócio, tá? Tudo isso é que é o Business Intelligence, que traduzindo é inteligência de negócio. Então, se a gente se refere a BI como um painel, um gráfico de pizza, e a gente chama de BI, a gente está também pensando um pouco de maneira equivocada, tá? BI é todo um processo, tá? E aí, atualmente, existem diversas ferramentas que têm essa finalidade de ir lá, capturar os dados, processar, organizar, salvar num local e entregar para alguém analisar, né, e tomar decisões. Beleza, pessoal? Então, de forma simples, nesse ponto, todo mundo já entendeu o que é dado, informação, conhecimento, inteligência e o BI, né? Que tanto se fala hoje em dia, não porque o BI, tem outros nomes, né, que o pessoal dá aí, Data Analytics, enfim, tem vários nomes que o pessoal atribui para esse processo, mas entendam que Business Intelligence é um processo, tá? Começa na coleta dos dados, no processamento e termina na tomada de decisão. E eu vou além, no acompanhamento da tomada de decisão. Acho que eu já estou até avançando aqui, que eu estou vendo aqui 10h30.
E aí, pessoal, antigamente, eu acho que a maioria daqui, eu acho que ninguém viu essa época, né? Existia uma portinha fechada com o nome CPD na porta. Hoje a gente, para quem não teve a oportunidade de ver, eu vi, eu passei várias vezes nessa portinha. Era um camaradinho que era responsável por tudo isso e muitas vezes ele, o gerente batia lá na porta, ó, me diz aí qual é o caminhão que vai sair primeiro para entrega. O camaradinho da TI ia lá, processava os dados, acessava o banco de dados e dizia, ó, o caminhão é o caminhão que vai para, sei lá, um local aí. Enfim, o cara da TI era quem tomava algumas decisões. Só que esse papel se inverteu. O cara de TI nem sempre é o cara que conhece o negócio. Então, hoje, existem várias áreas de TI que elas trabalham para entregar para o gestor, para ele tomar as decisões e acompanhar as decisões que ele tomou, tá? Então, hoje a gente entrega painéis, dashboards, planilhas, tá? Para dar um embasamento para aquele gestor, aquela área de negócio tomar as suas decisões, tá? Avançando mais um pouco, agora aqui uma pegadinha. Você pensa que é fácil analisar dados, olhar gráficos? Hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado, tá, gente? A gente hoje em dia tem muito acesso à informação, a gente consegue, vai lá no Google, pesquisa, encontra a resposta para muita coisa. E pelo fato de tudo ser tão fácil, tão rápido, a gente pode ser induzido a pensar e tomar decisões erradas, tá? Sem perceber. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou polemizar um pouco aqui para a gente perceber que não é tão simples. E tá aí, ó. Eu chego para um de vocês e digo 1 mais 1 é igual a 2 e pergunto, é verdadeiro ou falso isso? Aí, polemizando, né? A maioria aqui vai dizer, não, é verdadeiro, né? Como assim 1 mais 1 não vai ser igual a 2? Aí eu faço a pegadinha, eu só dei o dado, eu não contextualizei ninguém, eu não disse a que eu estava me referindo. Se eu chegar para você e disser, ó, é 1 gota d'água mais 1 gota d'água, se eu juntar as duas, eu vou ter 2 gotas d'água? Ah, não, vai ter uma gota d'água maior, mas continua sendo 1 gota d'água, entende? Então, eu estou polemizando, óbvio que eu não quero entrar no mérito aqui se o que eu estou falando é certo ou errado, mas o que eu quis trazer é que a gente, às vezes, toma uma decisão errada, olhando simplesmente o dado ali e ir lá e despachando o e-mail sem perceber o contexto daquilo que a gente tá olhando, tá? E na prática, esse gráfico aí que mostra ali a taxa de juros. Se eu disser para vocês é o seguinte, se eu afirmar para vocês, ó, de 2011 para 2012, a taxa de juros dobrou, quase dobrou ali. Alguns vão concordar, outros não vão concordar, tá? Alguns vão olhar para o número, vão olhar para a barrinha aqui, olhar o número, outros não, vão olhar somente para a barra e olhar, não, realmente, a barra de 2012 está quase o dobro de 2011. Aí eu vou dizer, tá errado, não dobrou. Por quê? Onde é que está o erro na análise? O gráfico verdadeiro devia ser esse, ó. Porque eu vou voltar aqui. Se você ver aqui, ó, a escala das barras aqui, ó. A menor está ali no 3.14 alguma coisa, a maior está na 3.15. Ou seja, uma variação muito pequena. Imagina que eu sou uma empresa que compra e vende dólar e alguém me disse, ó, dobrou a taxa de juros aí de um ano para o outro. Posso perder minha empresa se eu me basear nessa afirmação. Quando eu analiso, coloco lá todo mundo na mesma régua, eu vejo que não, ó, tá quase estável, quase não mudou ao longo dos anos. Então veja que não é fácil perceber, tá? E eu vou trazer exemplos aqui, ó, da vida real, que eu já vi e vejo sempre acontecer, tá? Vejam esses gráficos aqui, tem 3 gráficos. Um da Copa, é recente. O da esquerda, ele quer dizer, veja como ele tenta induzir um erro. Ele diz o seguinte, ó, olhando as barras, que o Catar gastou quase o dobro do Brasil para acontecer a Copa, olhando para as barras, tá? Só que quando eu vou olhar o número, minha gente, tá longe de ser o dobro. O Brasil gastou 15 bilhões, que eu acho um absurdo ainda, tá? 15 bilhões para fazer uma Copa. O Catar gastou 220. Quantas vezes 15 cabe dentro de 220? Então, essa barra aí, esse gráfico aí, não está ajudando
caso alguém fosse tomar uma decisão e bater o martelo lá, de que isso é verdade, não está mostrando a realidade, tá? Não é quase o dobro. A mesma coisa ali, eu não vou dizer qual foi a emissora para não causar polêmica, mas é recorrente esse tipo de gráfico, tá? Ela colocou lá na notícia que 2009, 2010, 2011, 2012. Veja aí, acho que é a taxa Selic. Não, eu esqueci agora qual é a taxa. Acho que eu apaguei aqui. IPCA. IPCA. O que ela está dizendo aqui é que em 2013 foi o ano que teve o maior IPCA de todos. Mas quando você vai para o percentual ali, ó, você vê que 2011 é 6,5. É maior do que 5,91. E o que é que fica para o espectador? Eita, o espectador não vai olhar para o número, ele vai olhar para a barra, ele vai memorizar ali, a memória fotográfica, ele vai memorizar que a barra de 2013 foi maior. Então, logo 2013 foi o pior ano. Não, 2011. E 2010, olha lá, ó, 0,01 ponto percentual. 2011, 2010 ainda foi pior. E embaixo a mesma coisa. A avaliação ali esqueci agora o que foi esse penado, acho que é de alguma coisa de educação. Ele coloca lá o Brasil como ali maior que vários países, né, com 4,7% lá. Só que não, eu vejo ali que a Inglaterra, o Reino Unido está com 6%, e vários outros estão maiores que o Brasil, mas as barras não me mostram isso. E o que é que fica na minha cabeça? Que Brasil é o pior ou é o maior. Enfim, vejo que não é fácil a gente olhar um gráfico e calma, respira, olha para o gráfico, o que é que ele está me dizendo, qual é o contexto, para onde é que eu estou olhando, qual a decisão que eu vou tomar. Não é tão fácil, tá? Evoluindo mais um pouco para encerrar, para a gente abrir para as perguntas, eu vou evoluir nos últimos degraus daquela escadinha. Acima de tudo isso, existe o Data Literacy, que é a habilidade de transformar dados em informação. Não estou dizendo que você vai ser um programador como eu e outros amigos aqui de trabalho, que sabe lá, como a gente chama de escovar bit, né? Fazer os comandos lá no banco de dados. Não, não é isso. Pensa que eu estou falando assim de uma camada de decisão. Então, é a habilidade de transformar, pegar tudo aquilo que ele está recebendo ali, transformar em informação. É ler dados, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Tirar ali, ó, a alfabetização de dados permite interpretar contextos com maior precisão, entender os cenários, onde é que eu estou botando meus pés aqui com esses dados, tá? E a partir dessas descobertas, tomar decisões. Então, se uma empresa ela coloca lá na parede que ela é uma empresa que usa data literacy, ela está dizendo que os seus gestores, a equipe técnica é capaz de ler, trabalhar e argumentar com dados, tá? E a cereja do bolo, data driven. Data driven é um conceito estratégico. Veja que agora eu já saí lá do dado e estou falando de gestão, estratégia, né, de olhar para o futuro. Indica que quando a gestão é orientada por dados, significa dizer que todas as decisões, todas, em português é todas, tá? São tomadas baseadas em análises e interpretação de dados. Nada de decisões baseadas em gosto, sentimento, a mãe mandou ou eu sou dono da bola. Então, se uma empresa se propõe a ser data-driven, acabou. É tudo baseado em dados. Vamos coletar os dados, vamos organizar os dados, a gente vai ter um treinamento aqui para todo mundo aprender a ler gráfico e não cair naquelas pegadinhas, para que a gente possa tomar decisões e depois acompanhar as decisões. Ó, a decisão que a gente tomou deu certo, a gente conseguiu alavancar as vendas, a gente conseguiu diminuir o prejuízo naquele setor, naquele tipo de cliente. E esse conhecimento volta lá para a esteira de dados, entra como base para a próxima decisão do próximo ciclo, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês, para que eu sei que provavelmente a maioria de vocês já ouviu, já está cansado disso, mas era isso que eu queria expor para vocês hoje sobre BI e coisas do tipo. E abro para perguntas, 20 minutinhos, como me mandaram aqui, deram uma ordem lá, eu disse, vou correr para bater a hora. E abro aí o microfone, fecho o meu microfone para perguntas. Peguem leve, tá, gente?
Peguem leve nas perguntas, eu não sou gestor, eu sou apenas um cara que pega o dado, transforma e entrega um gráfico lá para ajudar a quem tem a cabeça no negócio. E de novo, né, espero que hoje, a partir de hoje, se alguém disser: "Ó, eu aprendi que dado é diferente de informação", eu já vou ficar muito feliz o resto da vida. Fala, André, Heraldo falando, aqui do time Era comercial. Parabéns a você. Eu não tenho pergunta, para mim ficou claro, mas olha que apresentação muito legal, muito bacana. E eu, particularmente, gostei muito. Parabéns. tá, valeu. André, Denis falando aqui, cara, a gente já Oi, Denis. se conhece aí bastante. Achei a didática aqui da sua agenda muito boa, né? A gente, aqui com o meu time, a gente foi trocando mensagens durante a sua apresentação e tá todo mundo gostando aqui sobre a sua didática e como você apresentou. E eu acho que é sobre como a gente tem que ter a percepção dos dados, né? Acho que você falou muito sobre isso, sobre como você observa o contexto ao redor de uma informação. Às vezes você tem uma informação só, mas aquela informação pode ser que não te diga muita coisa, porque é muito abstrato sobre o que ela de fato é ou o que de fato significa. E é um pouco do que a gente tem que trabalhar sobre exercitar a nossa cabeça para nunca olhar em uma só direção, né? Aqui trazendo para o meu mundo, quando a gente fala em bot, em URA, em eficiência de um site, às vezes a gente olha um determinado indicador e fala, poxa, tá muito bom aqui, a nossa eficiência tá muito boa, os clientes estão ficando aqui no mundo digital e tal. Só que a gente acaba não prestando atenção que outros indicadores estão apontando exatamente o contrário, né? Que o volume está alto, que a rechamada está alta, que o FCR foi para o buraco. Então, é sobre como a gente pode observar tudo isso e trazer essa informação clara e objetiva. Aqueles temas que você comentou dos gráficos, né? Leitura dos gráficos também achei muito interessante, aquele tema da escala. E é um perigo, né? Se a gente, quando faz um Excel e joga no Excel e deixa usando do jeito que o Excel manda, pode ser bem perigoso, né? Porque a leitura pode ser totalmente enviesada com o que o gráfico foi apresentado. Então, enfim, parabéns, cara. Obrigado demais aí por toda essa aula que você trouxe aí para a gente hoje. Bom, eu estou esperando ver se alguém ia falar mais alguma coisa. Quem está falando aqui é Fernando, André. Tudo bem? Tudo jóia. Pô, super parabéns aí pela sua iniciativa. A ideia do TeleSpeaks é exatamente essa. É ter gente da empresa participando de uma conversa com todo mundo, trazendo ideia, e principalmente trazendo ideia que tem tudo a ver, vamos dizer assim, com o processo de inovação que a empresa passa, tanto internamente quanto de olho no mercado, né? Uhum. Então, eu achei que a sua apresentação foi muito, muito boa. Ela chegou num momento assim importantíssimo para a companhia, no momento em que a gente está fazendo essa virada de ano, onde a gente está definindo assim, vamos dizer, todos os objetivos que a gente vai ter em 2023. E você falou coisas assim aqui que eu costumo falar lá na nossa reunião de conselho, tá? Então, eu não tenho uma pergunta especificamente para te fazer. Mas eu queria, de uma certa maneira, fazer uma provocação em todo o grupo que está aqui, e obviamente em você também, para a gente poder dar continuidade a esse teu pensamento ao longo desse mês para o próximo Intel Speaks. A ideia do Intel Speaks era justamente criar um diálogo de ideias entre as pessoas que estão aqui dentro da UITEL, mas que não necessariamente tem a ver especificamente com as funções que a pessoa tem aqui. Você, no começo da sua apresentação, você falou que você dá uns pitacos no Smart CX, né? E aí a provocação que eu queria fazer, e aí serve para você e serve obviamente para todo mundo, para que a gente possa evoluir esse pensamento, talvez para o próximo Intel Speaks, é como é que
tudo isso que você falou se aplica no Smart CX. Como é que isso se reflete dentro da estruturação do Smart CX, né? Rapidamente, assim, o Smart CX está dividido em 3 módulos, né? Então, você tem o SmartCom, o Vol e o Brain. E a provocação é como é que os dados, ou qual a importância dos dados dentro desse raciocínio de continuidade que você falou, ou seja, dentro de um processo, né? O dado solto, o objetivo solto, não faz muito sentido, né? Então, a provocação, que você pode responder até agora, se você quiser, ou deixar para depois, ou quem quiser depois, a gente não tem tanto tempo assim, é como é que tudo que você falou se reflete na estruturação desse raciocínio das funcionalidades dentro do Smart CX, Tá. ok? É, eu não eu entendi sua pergunta, mas eu não queria responder por sozinho essa pergunta, né? A gente tem uma equipe aqui, tenho vários colegas, e eu queria, se possível, conversar, juntar as ideias com eles para a gente te dar uma resposta, não só comigo falando, tá? A gente, sim, temos alguns. A gente está no dia a dia trabalhando com o Smart CX, a gente tem alguns pontos como é que eu posso dizer? Muito positivos da ferramenta, muito interessantes. Tem pontos a melhorar, isso sempre vai existir em qualquer ferramenta, em tudo. Mas eu queria conversar com eles para a gente alinhar e conversar e Foi como eu te juntar. falei, Cada um isso é uma tem uma provocação visão porque diferente, né? ele segue esse processo exatamente como você falou aí. Você tem a parte da entrada de Uhum, dados, da estruturação de dados e da tomada de decisão. uhum, Eu achei legal a gente uhum, conversar sobre isso dentro de um ambiente e de uma linguagem que não é técnica. Na minha opinião, o seu grande mérito aí foi trazer esse tema, mas dentro de uma linguagem super informal, entendeu? Eu acho que você explicou super bem. E aí, essa obrigado. provocação é que a gente olhe para o Smart CX dentro desse teu raciocínio informal, para que a equipe inteira, para a empresa inteira entender efetivamente qual é a intenção da gente na hora que a gente está construindo isso, que tem tudo, Sim. absolutamente tudo a ver com essa apresentação que você fez aí. E a outra provocação que eu queria fazer, também serve para todo mundo, e para todo mundo que quiser vir aqui falar, é a Witel internamente, olhando para dentro da empresa, ela é uma empresa data-driven? O que vocês acham? A gente tem esse raciocínio que o André está falando, de olhar para dados, de tomar decisão em cima de informação, de circular essa informação dentro da companhia, dentro dos ciclos de passagem de cada departamento. A gente olha para dentro e faz as coisas acontecerem com esse tipo de informação, né? Queria que todo mundo, de uma certa maneira, pensasse nisso e ver como é que isso, de uma certa maneira, também reflete dentro do seu dia a dia, porque também é uma intenção nossa que a empresa tenha esse tipo de raciocínio que você descreveu aí. Então, eu queria deixar aqui aberto, para no próximo o Theo Speaks, quem quiser, o próprio André, enfim, a gente continuasse essa conversa dentro dessa linha de raciocínio, para que todo mundo entendesse mais ou refletisse mais em relação a isso que você está falando, que é a base de construção do Smart CX, para que a gente pudesse entrar um pouco mais nessa sua teoria, mas ainda de forma informal, essa que seria a ideia, no que que o Smart CX representa e o que o Smart CX representa principalmente para o nosso cliente, o que isso vai agregar e de que maneira isso vai agregar dentro essa coisa costumeira, ou como você falou, se você não tiver esse pensamento da tua dream, você está perdido, né? Como você falou aí. Então, eu achei muito boa. Parabéns aí a você pela iniciativa, por ter vindo aqui dividir esse pensamento com a gente. E parabéns por tudo. E quero deixar aqui para todo mundo essa provocação para a gente poder conversar mais no próximo evento.